Agora. Momento da palavra. Também está ligado conosco, pastor Wander, a nossa irmã Graça Arantes, esposa do pastor Zé Arantes, lá na Lajinha. O nosso abração especial aos irmãos, família querida. Tivemos o prazer de conhecê-los, estão sempre ligados conosco. Que bênção, que Deus os abençoe. Também o nosso irmão Josiel, lá de Vila Velha, está sempre ligado conosco e aí manda saudação a todos os ouvintes da rádio. Que bênção saber que o programa tem chegado aos lares e através do aplicativo tem chegado a lugares tão remotos, tão distantes de Manhumirim, né? E certamente Deus está alcançando e abençoando muitas vidas. O momento da palavra é um dos momentos muito especiais do programa, porque é através da palavra que Deus diretamente está falando aos nossos corações. E hoje, nosso assunto, nós vamos dar sequência para falarmos sobre o Santo Espírito de Deus. E hoje o assunto é sobre a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Nós somos pentecostais, pastor Wander, nós cremos, nós somos chamados continuistas, nós cremos que a manifestação do Espírito Santo não foi só para aquele momento, verdade, que ela continua existindo na vida da igreja, mas também nós sabemos que, e nós vamos ler aqui, que nos dias de Paulo já havia uma certa preocupação com a manifestação dos dons e não é diferente nos dias de hoje. Eu vou ler o texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E eu vou ler a partir do primeiro versículo, mas vou alternar aqui alguns versículos para não estender muita leitura. Diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. O outro mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir-se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outra ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Está lido o texto, capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, dos versículos 1 até o versículo 11. E eu quero iniciar aqui, pastor Wander, fazendo primeiramente uma pergunta, na verdade duas perguntas. A primeira já disse, mas para que os ouvintes tenham bastante clareza, continua ainda existindo a manifestação dos dons espirituais como havia na igreja primitiva? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, um pouco mais complexa, qual é a confusão que estava acontecendo lá e se continua acontecendo hoje ainda essa confusão? Acho que é o tema central da nossa mensagem. Perfeito, Zé. Eu entendo que essas duas perguntas são muito importantes aqui para nós pensarmos um pouco. Primeiro, essa questão se os dons são para os nossos dias. Nós sabemos que existem alguns irmãos em Cristo e que não crê que os dons, como acontecia na igreja primitiva, são para os nossos dias, né? Esses são chamados cessacionistas, né? Mas o que nós temos na palavra de Deus, pastor Zé, aos ouvintes, é que a promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos, e nós já falamos aqui em outros programas, é que Jesus falou que não deixaria os seus discípulos órfãos, né? E que para isso ele enviaria o Espírito Santo,
que seria o Consolador, ou aquele que estaria sempre ao lado dos seus discípulos, guiando, conduzindo os seus discípulos. Então, uma das funções do Espírito Santo é guiar o crente, é guiar o servo de Deus. E quando nós lemos aqui no próprio texto que Paulo diz aqui, que você acabou de ler, no versículo 2, Paulo fala assim: vocês bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. E logo depois ele começa a falar, então, primeiro ele fala o seguinte, que a vivência, a experiência dos cristãos antes da conversão era de uma experiência ligada a um ídolo mudo, mas que agora não, agora eles estavam servindo um Deus vivo, e que esse Deus vivo, ele manifestava na vida da igreja por meio dos dons espirituais. Então, os dons espirituais é um dos meios pelo qual, não é o único, mas é um dos meios pelo qual pode-se perceber que há um Deus vivo manifestando e operando na vida da igreja. Lembrar, pastor Wander, ali o dia de Pentecostes, né, que nós conhecemos como o dia da descida do Espírito Santo. Houve uma manifestação ali de um poder sobrenatural. Eles tiveram visões de línguas de fogo, tiveram ali toda uma ministração, e ali foi um sinal que aquele Espírito Santo que tinha sido prometido estava agora na vida da igreja, porque Jesus tinha dito: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Então ali no Pentecostes foi uma manifestação, podemos dizer, a primeira manifestação, a inauguração da igreja, podemos assim afirmar, de uma igreja poderosa, de uma igreja que havia um agir do Espírito Santo. Exatamente. Interessante, dentro disso que você acabou de dizer, pastor Ziel e os ouvintes, do que aconteceu no Pentecostes, e Pedro vai explicar o que estava acontecendo na sua primeira mensagem. E no capítulo 2 de Atos, no versículo 17, Pedro vai dizer que isso era o cumprimento do versículo 16, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Interessante aqui, pastor Ziel, é que Pedro vê o que acontece no Pentecostes como um cumprimento da profecia de Joel. E ele vai explicar isso para as pessoas. Olha, vocês estão achando aqui que isso é uma loucura, né? Que tá todo mundo aqui, até certa forma zombaram deles, né? Eles porque disseram que línguas. Que eles estavam bêbados, né? Isso é uma loucura. Bêbado com mosto, né? Então, e 9 horas da manhã. Então eles fizeram zombaram dos discípulos. E Pedro vai explicar que isso ali era um cumprimento da profecia. Interessante, pastor Zé, aos ouvintes, presta atenção. Aí vai responder se os dons são para nós nos nossos dias. Porque o próprio Pedro vai dizer que é o cumprimento do que o profeta Joel disse, e fala assim: e nos últimos dias acontecerá. Então, ali já estava começando os últimos dias da igreja. No Pentecostes já começa os últimos dias da igreja. Então, se nos últimos dias acontecerá, pastor Ziel, os últimos dias ainda continua. Nós não chegamos no último dia. Se nós não chegamos no último dia, nós estamos nos últimos dias. Paulo diz que hoje nós estamos mais perto da volta do Senhor do que quando aceitamos a fé. Nós fomos pegar por essa analogia, fizemos uma analogia desse versículo, nós podemos dizer que nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que Pedro. Exatamente. Então, biblicamente, confirma-se que, de fato, os dons são para a igreja em todo o período que a igreja existir. Os dons estarão ali à disposição para que a igreja possa experimentar e viver os dons espirituais. E Pedro vai dizer também, no capítulo 2 de Atos, no versículo 39, posso dizer assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pronto. Então, a promessa é para todos que o Senhor chama e que crer pode viver. Não estava falando de um grupo isolado, estava falando de todos quantos o Senhor chamar. E no decorrer da história da igreja, enquanto houver a caminhada da igreja na terra, a promessa do Senhor Jesus foi que o Espírito Santo estaria com a igreja. Disse Jesus isso. E nós cremos que a presença do Espírito Santo, ela vem acompanhada de uma operação de Deus.
Essa é a resposta da primeira pergunta, pastor Wanda. Mas agora que, como diz a porca, agora que a porca vai torcer o rabo, né? Exatamente. Porque a segunda pergunta, Paulo escreve aos Coríntios para doutrinar a igreja, porque estava havendo uma confusão. E essa confusão, o que era essa confusão e se ela existe nos dias de hoje? Então, pastor Ziel, quando a gente lê o contexto que Paulo está escrevendo aos Coríntios, dá para perceber que havia ali algumas pessoas que não estavam compreendendo muito bem aquela manifestação dos dons espirituais e, por certo, estava até querendo proibir aquele tipo de manifestação. Tanto é que Paulo vai aconselhar assim: não proibais falar em línguas, porque para Paulo escrever e dizer assim, não proibais o falar em línguas, é porque algumas pessoas não estavam compreendendo aquilo que estava acontecendo, ou talvez devido à confusão que os dons estavam causando. E os dons não foram feitos para causar confusão. Quem causa confusão é o ser humano. Isso mesmo. Por não saber lidar com sabedoria com aquilo que vem da parte de Deus, né? Então, Paulo vai instruir essas pessoas que não é a solução para acabar com a confusão, não seria proibir a manifestação dos dons, né, pastor? O versículo 7, Paulo diz que a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Para benefício de todos. Não é para confusão, é para o benefício da igreja. Exatamente, para a edificação da igreja. E uma outra coisa que a gente percebe ao ler o contexto, pastor Ziel, que a gente percebe o porquê dessa confusão dos dons espirituais, é a ausência do amor no exercício dos dons. Porque Paulo vai falar muito sobre a questão do amor como aquilo que deve acompanhar os dons espirituais ali, no exercício dos dons espirituais, né? Mas Paulo chama a atenção da igreja para isso. E a igreja de Coríntios, a gente percebe que ela já demonstrava uma dificuldade com relação ao amor, quando a gente percebe, por exemplo, que quando Paulo doutrina com relação à ceia do Senhor, né? Ele vai doutrinar porque estava acontecendo também na ceia do Senhor a confusão, e o que estava faltando ali? Amor. As pessoas não esperavam pelo outro, não se importava, havia uma divisão no corpo, né? Isso mesmo. Porque faltava o amor. Chamada panelinha, né? A panelinha. Havia também aqueles que tinham a divisão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Então a gente vê que a igreja de Corinto é uma igreja que precisava viver mais do amor de Deus, embora ela tivesse todos os dons espirituais, né? Mas ela precisava de amadurecer com relação ao exercício desses dons, banhado no amor de Deus. Por isso, pastor Wanda, amado ouvinte, os 2 últimos versículos do capítulo 12 de Coríntios, veja assim: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Então Paulo está dizendo, olha, desejem os dons espirituais. Mas agora, porém, eu vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Na minha tradução diz assim, há uma tradução que diz: mostrarei um caminho ainda mais excelente. E no capítulo 13, ele vai falar justamente sobre o amor. O amor, o mais importante é o amor. Porque sem amor, Paulo diz que sem amor nada é possível. Nada é possível. Porque sem amor nós somos um sino que tine. A questão da manifestação de Deus na vida da igreja, se não houver amor, perde-se o temor. O que traz temor à igreja é o amor. Quando há amor, por isso que o mandamento qual Jesus ele deixa para a igreja, ele deixa o mandamento de amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e depois, semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando há amor, não vai haver confusão. Mas quando falta o amor, começa-se a confusão. Porque na falta de amor, começa-se a usar os dons espirituais para juízo. Sim. Começa-se a usar os dons espirituais para expor a vida de alguém. Começa-se a usar os dons espirituais de maneira banal, ou até o que não são dons. Aí é o risco. Sim. Alguém que não está banhado no amor de Cristo, ele tem coragem, talvez por simplicidade, talvez não por maldade, mas ele tem coragem de dizer: assim diz o Senhor,
ou o Senhor mostrou isso e na verdade ele não estava vendo nada. E a Bíblia nos adverte acerca disso, porque onde falta o amor, aí a confusão entra, porque o amor é o segredo para uma vida espiritual abastada da graça de Deus. Perfeitamente. E eu entendo, pastor Ziel, que a questão desses problemas que envolvem dons espirituais, e a gente vê isso nos nossos dias, é muito comum, muitos problemas, muita confusão envolvendo dons espirituais. E o porquê que isso acontece? Eu percebo que em alguns casos é a questão de vaidade. A pessoa, ela começa a ficar, porque ela recebeu um dom espiritual, ela começa a se sentir vaidoso com relação aos dons espirituais, e a vaidade, ela traz um prejuízo muito grande, não somente para aquela pessoa que é vaidosa, mas também para aqueles que estão à sua volta. Então a vaidade, a pessoa se torna tão vaidosa que ela se acha melhor do que os outros porque ela tem um dom, né? Por exemplo, a pessoa tem um dom de cura, por exemplo, né? Que é um dom que se destaca muito. Então, às vezes ele começa a achar que ele é melhor do que o outro porque Deus deu a ele um dom de curar e o outro não tem um dom de curar, né? E Paulo trata isso de uma maneira muito importante na igreja, falando que todos na igreja são importantes, né? Todos os membros da igreja são importantes. E Deus é que distribui o dom como Ele quer. Então Ele dá o dom como Ele quer. Mas todos temos igual importância no corpo de Cristo, né? Pastor Wander, então, a vaidade é um problema sério. Entrar um ponto nessa vaidade nos faz retornar lá no Éden. O homem não conhecia o pecado ainda, mas o que levou à queda do homem foi a vaidade. Sim. A desobediência veio depois da vaidade. Porque quando a serpente ali, ela fala com o homem, olha, vocês não morrerão, vocês serão como Deus. Cresceu a vaidade no coração do homem e da mulher. Nós seremos como Deus? Então a vaidade é um problema terrível na vida do homem. E isso tem afetado muito a igreja, porque as pessoas se sentem... É muito comum, pastor Wander, alguém que tem mais facilidade talvez de orar, de jejuar, ele já se sente superior ao outro. Eu já vi pessoas criticando o outro, mas você não faz nenhum jejum. Aquela vaidade, aquela soberba de porque ele tem uma facilidade, ou ele entendeu daquela forma, glória a Deus, cada um tem o seu entendimento de servir a Cristo, nesse sentido de santificação, de buscar a Deus. Uns oram pela madrugada, 2, 3 horas, glória a Deus, o outro ora 10 minutos, mas a vaidade às vezes cresce e a pessoa começa a achar, não, eu tenho mais direito à graça de Deus. Inclusive há grupos que pregam, se você realiza tal ato, você tem mais acesso à graça de Deus, e esquece que a graça é um favor imerecido. E a soberba entra, a vaidade. E alguns chegam a agir como se fosse deuses mesmo, né? Infelizmente. Donos da bênção. Donos da bênção. Além da vaidade, nós temos a questão da imaturidade. Então, a falta de maturidade espiritual faz com que os dons espirituais sejam exercitados de maneira equivocada e acaba trazendo mais confusão do que bênção, né? A falta de maturidade espiritual, até para discernir o que é de fato um dom, o que está acontecendo realmente na vida dela, se é algo que vem de Deus, se é um fruto da imaginação dela. Então essa falta de maturidade às vezes também está contribuindo muito para que haja muita confusão na vida da igreja. Então a maturidade espiritual, quando você vai crescendo e tendo mais maturidade espiritual, você consegue filtrar melhor essas questões, né? Então você evita muitos problemas quando você vai amadurecendo espiritualmente. E o que eu acho mais sério, que contribui para a confusão, pastor Ziel, e que acontece, a gente vê que acontece muito, é a falta de temor com o exercício dos dons espirituais, a falta de temor, né? A pessoa, às vezes, ela entrega um dom espiritual que ela sabe que não é de Deus, que não se cumpriu, e se não se cumpriu é porque não é de Deus. A palavra de Deus fala que se você quer saber se Deus falou, você espera para ver se cumpriu. Se cumpriu, Deus falou. Se não cumpriu, é porque... Aí você tem. A pessoa sabe que entregou algo que não é de Deus, não houve cumprimento, e a pessoa ela não se conserta com Deus, ela continua... Ela não se arrepende. Não se arrepende daquilo, e ela continua despejando o que ela imagina
ser dons espirituais como se fosse Deus que estivesse falando na igreja, e aí a gente vê as profetadas que está assim em grande escala, né? Pastor Wander, deixa eu abrir um parênteses aqui para um amado ouvinte entender a seriedade disso. Você falou sobre maturidade, eu entendo que a falta de leitura à palavra, leitura mesmo, sim, ela faz o cristão ser mais imaturo. Porque a Bíblia, a leitura diária da Bíblia, o estudo da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, ela te faz mais maduro. E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade absoluta. Para nós cristãos, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade, ela nos liberta até da imaturidade. Então, ler a palavra, o exercício diário da palavra, ajuda o cristão a ser mais maduro e a ter temor. Sim. Porque eu abro aqui um parênteses para alertar aos irmãos o que a Bíblia fala. Quando alguém entrega uma profecia que não é de Deus, ele está sendo o que naquele momento? Quando a pessoa entrega uma profecia que é de Deus, ele é um profeta de Deus. E quando ele entrega uma profecia que não é de Deus, que ele inventou, ele imaginou, o que ele é? Aí está sendo um falso, né? Um falso profeta. Agora eu chamo a atenção dos irmãos, o assunto é muito sério. O que acontece de acordo com a palavra de Deus com os falsos profetas? Meus irmãos, isso é muito sério. Então, quando nós trazemos um assunto desse aqui, num programa da rádio, é um assunto doutrinário, mas para edificação nossa. Porque nós precisamos, nós terminamos a nossa leitura aqui, Paulo dizendo: tudo isto é distribuído pelo mesmo Espírito, que concede o que deseja cada um. O Espírito Santo é derramado àquele que deseja. Se alguém que nos ouve tem desejo de conhecer, de ser um instrumento na mão de Deus, ele precisa buscar ao Senhor, ele precisa desejar isso e Deus vai conceder. Mas não podemos ser meninos em relação a um assunto que é tão sério. Quando alguém diz: assim diz o Senhor, e na verdade foi algo da sua imaginação, ele está sendo um falso profeta. Meus irmãos, e a palavra de Deus, ela tem um juízo muito forte para os falsos profetas. Há uma palavra da parte do Senhor muito dura para os falsos profetas. Então não podemos brincar e achar que isso é normal. É preciso de haver arrependimento. É preciso de chorar aos pés do Senhor, dizer: Senhor, eu pequei. Eu fui menino, eu fui imaturo, Senhor. Eu tinha boas intenções, até por boas intenções. Mas eu fui criança espiritual, me amadureça, me perdoe, porque é preciso de um conserto com Deus. E esse assunto é muito sério, e nós sabemos que muitos que ouvem, às vezes rejeitam esse assunto, porque toca numa ferida, toca num ponto muito sério. Eu costumo dizer, pastor Wander, que é melhor você deixar de entregar um dom legítimo na igreja, do que você entregar algo que não é da parte do Senhor. Porque um dom legítimo, quando é uma profecia do Senhor, ela vai se cumprir. Agora, são dois extremos que nós temos que ter cuidado. Um é você chegar ao ponto de dizer: olha, Deus não opera mais. Sim. Acabou, não existe mais, tudo isso que está acontecendo é meninice. Nós não podemos dizer isso, porque nós trazemos, com 30 anos de pentecostal que eu sou, pastor Wander tem suas experiências, nós trazemos experiências de muitas vezes que Deus falou conosco. Sim, através da nossa vida. Então nós cremos. Então não podemos ter o extremo de pensar que foi coisa do passado que não existe mais. Mas também nós não podemos ter o extremo de pensar que tudo é Espírito Santo. Exatamente. Não podemos ser inocentes. Pastor Wander citou o exemplo aqui, estava citando o exemplo aqui de uma profecia que está nas redes sociais hoje, estão aí, está caindo nas redes sociais os ridículos. Sim. Pessoas entregando profecias, coisas que não se cumprem. Nós tivemos, no mês de março, parece, um pastor aí muito conhecido, entregando uma profecia nacional e aquela coisa mais ridícula, sem fundamento, e quando viu que não ia cumprir, foi para a televisão: não foi isso que eu falei. Então é muito sério quando alguém diz que é Deus falando e não é. Exatamente. Então, pastor Wander, é um ponto muito importante que o ouvinte precisa estar atento. Cuidado, há muitos falsos profetas, não por maldade. Não é que são pessoas más, mas são iludidas com as emoções, com o desejo de ser usado, com a vaidade de ser usada. Você falou uma palavra certa aí, a emoção e o desejo de ser usado confunde muitas pessoas. É interessante, pastor Ziel, você citou aí que questão de nós cremos nos dons, nós temos experiência com dons, nós vivemos muitas experiências. Eu gostaria até de compartilhar aqui com os ouvintes uma experiência que nós vivemos juntos, né?
Eu me lembro que uma vez você me convidou para pregar numa determinada igreja. E em casa eu orando para que Deus me desse uma palavra para ser pregada lá, e o Senhor me revelou que pregasse sobre a visão de Jacó, sobre a escada que o anjo subia e descia, né? E então fomos lá para a igreja, reunimos um pouco antes do culto, oramos, e você não sabia o que eu ia pregar, mas de repente você falou assim: olha, eu tive aqui uma visão. E eu vi que no meio da igreja havia uma escada. Glória e o anjo a Deus. subia e descia no meio da igreja, trazendo as bênçãos de Deus, né? Glória a Jesus. Então aquilo foi a confirmação da palavra que Deus já tinha colocado no meu coração para ser levado para a igreja. Então nós vivemos experiência com dons espirituais, né? Uma outra experiência que eu gostaria de compartilhar aqui, essa é uma experiência assim mais pessoal, porque eu nunca tive visão, nunca vi anjo, o pastor Ziel, eu tive visões, mas vi anjo nunca vi, né? Embora eu creio na ministração dos anjos nos nossos dias. E certa vez eu estava orando na minha casa e eu me senti, pastor Zé, eu fui orar e eu me senti assim, tão indigno naquele momento, e eu clamei a Deus pedindo perdão e que Deus me desse assim, e eu lembrei da oração de Isaías. E na oração assim, eu queria glorificar a Deus, eu lembrei do meu estado de pecador ali, e eu falei assim: Senhor, envia um anjo com a brasa viva do altar, toca os meus lábios, purifica-me que eu possa glorificar o Senhor. Naquele momento, pastor Ziel, os ouvintes, eu comecei a chorar. Eu estava de joelho, eu comecei a chorar no meu quarto, sozinho no meu quarto. Comecei a chorar e comecei a falar em línguas estranhas ali no meu quarto. E eu glorifiquei a Deus. Eu não vi o anjo, mas eu tinha certeza que o anjo estava. Glória a Jesus. Quando terminei de orar, Deus tocou no meu coração para que eu abrisse a palavra que Ele queria falar comigo. E quando eu abri a palavra, meus irmãos, eu abri a palavra, saiu exatamente no texto. Diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com atenais, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então nós vivemos, né, aqui, poderíamos falar tantas experiências. Nós não podemos negar aquilo que nós vivemos como confirmação daquilo que nós entendemos no texto bíblico, que os dons espirituais são para a atualidade, né? É uma coisa, pastor Wander, que também deixo aí um alerta. A pessoa às vezes achar que o dom espiritual é primazia ou é exclusividade de algum grupo cristão. Não é isso. Aquele que busca. Eu me lembro do testemunho de um irmão que ele ouviu alguém falando que tinha recebido dons, e esse irmão servia a Deus num lugar que ele achava que não era muito lá dos cristãos. E ele foi orar a Deus, o Senhor, como é que pode? A pessoa está lá naquele lugar, aquele lugar está cheio de coisas erradas assim, e a pessoa vem me falar que recebeu o Espírito Santo lá, e dizer que Deus visitou e falou com ele: meu filho, eu dou a quem me pede. Meus dons são derramados sobre o homem, não é sobre uma denominação. Então as pessoas às vezes acham que aqui, nesta igreja, né, aqui os dons. Não, irmãos. O dom é da igreja de Cristo. E a verdadeira igreja de Cristo, ela não está dentro de quatro paredes. Exato. Ela está no indivíduo. Ela está nos indivíduos espalhados pelos quatro cantos da terra, onde houver um servo de Deus, onde houver um cristão verdadeiro, onde ele estiver, e só o Senhor identifica a sua igreja fiel. Não, pastor Wander, não se identifica a igreja fiel por uma forma de vestir ou por uma placa de igreja. Se identifica, somente Deus conhece os seus fiéis verdadeiros, porque o homem tem uma casca, e muitas das vezes essa casca está aparecendo, né? E os dons espirituais muitas das vezes é usado para manifestar essa casca, mas só o Senhor conhece a sua igreja fiel. E isso é maravilhoso. Quem somos nós para julgar alguém? E não podemos pensar nesse exclusivismo que somos donos de uma bênção de forma alguma, porque a Deus pertence. O texto diz que o Espírito Santo concede a cada um conforme Ele quer, onde ele estiver. É verdade. Essa é a grande bênção. E uma coisa, pastor Zé, estamos chegando no final aqui para encerrar. Os dons espirituais não podem substituir a pregação. De forma alguma. Existe igreja que os dons têm substituído a pregação. Já não tem nem mais pregação.
É Meu só dons. Deus. A pessoa vai para lá e começa a entregar dom e profecia, a revelação com fulano, e a pregação já não existe mais. Os dons espirituais, ele não substitui a pregação. Jesus, quando comissionou os seus apóstolos, ali nós podemos ver no finalzinho de Mateus, assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é fundamental, tem a primazia na igreja. As pessoas estão preocupadas, pastor Ziel. Assim, olha, mas como é que é? Quando se pergunta se a pessoa quer saber a respeito da igreja, não quer saber se aquela igreja prega a Bíblia de maneira correta. Ela não está preocupada mas peraí, lá vocês pregam a Bíblia, como é que é a pregação lá? A pregação lá, ela é uma pregação genuína da palavra de Deus, né? Não está preocupada com isso, está preocupada se lá tem dom espiritual. E essa é uma ruína da igreja, porque você pega uma igreja despreparada, levada por qualquer vento de doutrina, porque imatura, porque não tem base bíblica. Irmãos, a leitura, a pregação da palavra, a leitura da palavra, o conhecimento da palavra precisa ser a base de todo cristão. Precisa ser a base. Nós não podemos ser levados por qualquer ilusão. Aquele que não conhece a palavra, ele é levado por qualquer ilusão. O sujeito inventa um negócio lá e fala que foi uma revelação de Deus, todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Por quê? Não tem fundamento bíblico. Porque aquele que... Inclusive, há alguns grupos, pastor Wando, que orientam os cristãos nem ler Bíblia. Porque se começar a ler a Bíblia, não vai aceitar algumas coisas. Então, vai o alerta aí aos irmãos. O nosso tempo está terminado. Semana que vem, nós continuaremos falando sobre o Espírito Santo. Nós podemos até dar uma recapitulada aqui. E provavelmente nós vamos falar a outra manifestação do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo. Então, semana que vem, nós vamos contrapor aí esses dois pontos importantes. Vai o nosso abraço a todos os irmãos. Que Deus abençoe. O tempo está encerrado, mas querendo Deus, no próximo sábado, nós estaremos novamente juntos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar aqui um convite, né, para você que está me ouvindo. Nós estamos na Igreja Memorial ali no Trevo, comemorando, né, aniversário da igreja. Então nós temos... Já um ano, hein, pastor? Já um ano, né? Que bênção. Então os pastores estão vindo pregar na igreja, né? E amanhã nós teremos o pastor Rafael, estará pregando para nós amanhã, pastor Ziel. Glória então, a Deus. Deixar aqui o nosso convite, aquele que sentiu desejo no coração de estar conosco. Será um prazer recebê-los ali. Estamos por cima da Academia do Hercos ali, né? Saída para Manhuaçu. Saída para Manhuaçu. Amém? Mais um abraço a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor.